Olá pessoal, aqui é Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a instalar programas no Linux Ubuntu, legal? Na distribuição Linux Ubuntu 12.04. Vocês vão descobrir que é muito simples, muito fácil instalar software no Linux Ubuntu, tá? É mais fácil do que instalar software em máquinas Windows em muitos casos, legal? E nós vamos fazer a instalação de várias formas distintas, usando central de aplicativos, usando o terminal e até mesmo indo até a internet e baixando o aplicativo. Legal? Então vamos lá, mãos à obra. Tenho aqui minha estação Ubuntu, ela está bloqueada porque eu fiquei um tempinho sem mexer nela. Então vou efetuar o meu logon para desbloquear. Legal, estou aqui no meu Ubuntu Desktop. Tá? Bom, eu quero instalar aplicativos nesse Ubuntu. Como devo proceder? Há várias maneiras diferentes de você instalar um aplicativo aí no seu Ubuntu para uso. Tá? A maneira mais simples de você instalar um aplicativo no Ubuntu é utilizando a central de aplicativos. Tá? A central de aplicativos você vai encontrá-la aqui do lado esquerdo em central de programas do Ubuntu. Tá? Então, central de aplicativos, central de programas, a mesma coisa. Eu vou clicar nesse ícone para abrir essa central de programas. Em alguns instantes ela vai aparecer. Tá aí. Central de programas do Linux Ubuntu. Tá? Deixa eu colocar a janela um pouquinho mais para cima, aumentar um pouquinho o tamanho dela. Suficiente. Então veja que interessante. A central de programas do Ubuntu, ela possui aqui na parte superior, tá, 4 menuzinhos. Todos os aplicativos, instalados, histórico e progresso. Tá? Todos os aplicativos, que é a seleção padrão, mostra atalhos para todos os aplicativos disponíveis no seu computador. Os instalados e os que podem vir a ser instalados também, ou seja, os não instalados. Se você clicar aqui na setinha do lado direito, você pode filtrar, tá, os aplicativos para ele mostrar os fornecidos pelo Ubuntu, de parceiros da Canonical, os que você pode adquirir e os independentes. Tá? Para você filtrar, é só clicar no item desejado. Esse outro botão instalados, quando clicado, ele filtra a seleção e mostra aqui algumas categorias de softwares que já estão instalados na minha máquina. Então os softwares são categorizados, acessórios, acesso universal, escritório, etc. Então, por exemplo, se eu clico em escritório, ele mostra que eu já tenho instalado na minha máquina esses aplicativos aqui. Tá? Por exemplo, eu tenho a suíte LibreOffice instalado, Calc, Draw, Impress e Writer. Tá? Se eu olhar em internet, eu tenho esses aplicativos instalados. Mensagem instantânea Empathy, tenho o Firefox, tem os clientes sociais, tenho o Thunderbird, o BitTorrent já instalado e assim por diante. Tá? Então aqui os aplicativos já instalados. No botão histórico, eu tenho o histórico do que foi feito na minha máquina, os últimos pacotes que foram baixados e instalados. Tá? Então aqui tem o horário 11h45 instalados, tal, e o nome do pacote aqui e a data. Tá? E em progresso, se você tiver alguma instalação ocorrendo nesse momento, ela aparece aqui em progresso, para você saber se já está finalizando, se vai demorar muito, se vai demorar um pouco, etc. Tá? Então vou voltar para todos os aplicativos, porque eu quero que ele mostre também os aplicativos que eu não tenho instalados ainda. Tá? Aí você vê umas propagandas aqui, tá? uns links para umas novidades. A revista Espírito Livre, tal, legal para você entrar na internet depois e consultar. Mas o que me interessa aqui é do lado esquerdo, esse painel que tem as categorias de softwares. Aqui você seleciona os softwares por categoria. Por exemplo, eu quero instalar gráficos. Então eu clico em gráficos e ele me mostra aqui subcategorias de software de gráficos. Tá? Vamos supor, eu quero softwares para desenho. Clique em desenho e aí você tem aqui vários softwares disponíveis para você instalar no computador. Por exemplo, o Inkscape, que é um software excelente, altamente recomendado. Tá? LaTeX Draw também legal. E uma série de outros softwares. Tá? Todos na categoria de desenhos. Com esses dois botõezinhos aqui você pode se movimentar pela navegação, voltando, por exemplo,
para a telinha inicial da central de programas. Eu quero instalar um software que eu acho muito legal, que está aqui em Ciência e Engenharia. Então eu vou selecionar Ciência e Engenharia. Ele mostra uma série de categorias bem legais, muito legais. Astronomia, Biologia, Ciência da Computação e Robótica, Eletrônica, Engenharia, Física, Química, Matemática, Geologia e Geografia. Tem software para todos os gostos aí. Ele tem até o link todos. 308 softwares diferentes nessa categoria. Tá? Mas o software que eu quero, ele está aqui embaixo, nessa parte da tela, mais votados Ciência e Engenharia, que são os softwares preferidos pelas pessoas que instalam software aí no Ubuntu. Tá? O que eu quero instalar é essa tabela periódica. Tá? Veja que ela está avaliada como 5 estrelas, teve 98 downloads aqui, bem legal. Então, 98 votos. Então eu vou instalar essa tabela periódica. Tem outros softwares muito legais também. Tem o Celestia, que é um software muito legal para astronomia. Gosto bastante desse software. O Marble para geografia é excelente. O Stellarium, maravilhoso. Mas hoje a tabela periódica também, porque é um software um pouco menor e instala um pouquinho mais rápido. Tá legal? Então como é que eu faço para instalar essa tabela periódica que está aparecendo aqui? Basta dar um clique em cima dela. Ah, mas e se a tabela periódica ou o software que eu quero não estiver aparecendo na lista? Aqui em cima você tem uma área de busca, tá vendo? Basta clicar na área de busca, digitar o nome do aplicativo que você quer instalar e, se o aplicativo existir e for encontrado, ele vai aparecer aqui na lista para você. Esse caso aqui está mais fácil porque o aplicativo já está aparecendo, então eu vou clicar em tabela periódica. Um clique. Aí eu aguardo um pouquinho, ele vai abrir uma tela com informações sobre esse aplicativo. Tá? Tabela periódica, visualize os elementos da tabela periódica, as 98 avaliações que eu citei. É gratuito esse software, muito bom. E aqui uma descrição do que faz o software. Tá? Embaixo tem a versão do software. Tamanho total, 423.1 KB para baixar. Vai ocupar 1,5 MB de espaço quando instalado. Maravilha essa informação. Tá? Dá para você saber se o software é muito grande ou não. A licença dele, código aberto. Tá? E se existem atualizações para ele. Tá? A Canonical não fornece atualizações para esse software, mas a comunidade Ubuntu eventualmente pode prestar atualizações. Aqui embaixo nós temos algumas dicas de softwares que podem ser instalados depois de você instalar a tabela periódica. Então as pessoas que instalaram esse software depois também instalaram, em alguns casos, o simulador de vida Achilles, Biologia, um simulador de combate, o Audacity Multimídia, Bench Media Player e por aí vai. Tá? E aqui tem algumas avaliações do software. Legal? Então vamos subir. Aqui do lado direito aparece uma versãozinha da interface gráfica. Note que quando eu coloco o cursor do mouse em cima, ele vira uma lupinha. Se eu clicar aqui, ele mostra a tabela ampliada para você ver como é que é a cara desse programa, como é que é a interface desse software. Tá? Um software de tabela periódica, como era de se esperar, tem uma tabela periódica aqui. Então eu vou fechar. E para realizar a instalação dele, nada mais simples. Do lado direito tem um botão instalar. Então eu vou clicar nesse botão instalar. E aí, para instalar o Remover Software, você precisa se autenticar. Então eu vou colocar a minha senha aqui. Se não tiver a senha, você não consegue fazer a instalação do software. Tá? Tem que ter certos privilégios de instalação de software. Então, clico em autenticar. Aguardo alguns instantes. E olha só, aqui em cima o item de progresso mostra que tem um software sendo instalado. E aqui do lado a barrinha vai enchendo conforme o progresso. Tá? Se eu clicar aqui em progresso, ele mostra a tabela periódica, aplicando mudanças. E vai enchendo a barrinha até o final. Legal, parece que foi instalado já. Tá? Agora aparece aqui, remover, caso você não queira mais o software. A mensagem instalado em 24/2/2013. E aqui do lado, olha que legal, já tem um link, um atalho para ele, tabela periódica. Muito bom! Se eu clico em instalados, entro em Ciência e Engenharia, olha lá, tabela periódica. Maravilha! Então vamos ver como é que ficou o nosso software. Tá? Vamos rodar o software para ver a funcionalidade. Eu vou fechar a central de programas do Ubuntu.
Legal. Olha só, já tem um atalho para ele aqui, tabela periódica. Então eu vou clicar em tabela periódica. E tá aí, está rodando o nosso aplicativo novo instalado. Tá? Então é bem legal, você clica aqui em cima de um item, de um elemento químico, ele mostra para você as propriedades daquele elemento. Tá? O titânio, por exemplo. Nome oficial, metal de transição, histórica, cor símbolo, tá? Propriedades físicas, sólido, líquido, ponto de fusão. Ponto de fusão está em graus Kelvin aqui, né? E informações de massa atômica, volume atômico, etc. É a funcionalidade da tabela periódica. Tá? Então, um software instalado com sucesso aqui no nosso computador utilizando a central de programas do Ubuntu. Legal? Então essa é a primeira técnica, a técnica mais simples de instalação de software para quem é novato, para quem está iniciando aí no mundo Linux. Então eu vou fechar a tabela periódica e agora eu vou passar uma segunda forma de instalação de software. Tá? Eu vou passar a instalação de software usando o terminal do Linux. Bom, se você não sabe o que é o terminal, se você não sabe usar o terminal, eu recomendo que você assista a nossa série de aulas sobre fundamentos de Linux ou a série de aulas sobre Linux LPIC, a certificação LPI nível 1 Linux que nós temos. Lá você vai aprender tudo sobre terminais e tudo sobre os comandos do Linux. Legal? Aqui eu vou utilizar apenas um comando para instalação de software bem simples, você não vai ter dificuldade nenhuma em entender. Mas o primeiro passo para a gente poder instalar um software usando o terminal, em vez de usando a interface gráfica, é abrir o terminal. Tá? Como é que eu faço para abrir o terminal? Bom, posso fazer de várias formas distintas, mas a forma que eu acho mais simples é digitando no teclado o atalho Ctrl Alt T. Então você dá um Ctrl Alt T e o terminal aparece. Legal? Então qual é o atalho? Ctrl mais Alt mais a letra T. Esse é o atalho que você vai digitar aí no teclado para abrir essa janelinha do terminal. Legal? Ctrl Alt T. Bom, o terminal está aqui. Ele mostra que eu estou logado como usuário Fábio, tá? Na minha máquina Ubuntu Desktop. Legal? Então eu quero instalar um aplicativo. Bom, qual aplicativo eu vou instalar? Eu quero instalar um cliente de FTP, tá? Chamado FileZilla. Esse aplicativo ele pode ser usado para enviar aplicativos, softwares ou arquivos da minha máquina para um servidor FTP na web ou na minha rede e também para fazer o download de aplicativos e softwares e arquivos desse servidor para a minha máquina. Tá? É um aplicativo bastante útil, o FileZilla, gratuito também, e a gente vai instalar utilizando o terminal. Qual o procedimento para instalar um aplicativo utilizando aqui esse terminal? Você vai digitar o comando sudo, tá? O comando sudo apt-get espaço install espaço FileZilla. Sudo apt-get install FileZilla. Esse comando significa sudo execute o comando como administrador, que é para dar para o meu usuário atual a permissão de instalar o programa, que só o administrador tem. apt-get é um programa de gerenciador de pacotes que é utilizado pelo Ubuntu e por outras distribuições Linux. Install é o parâmetro que diz para o apt-get instalar um aplicativo, então ele vai lá na internet, vai buscar o aplicativo, baixar para a máquina automaticamente e instalar para mim. E FileZilla é o nome do pacote desse aplicativo. Tá? Então, muito simples, sudo apt-get install FileZilla. Pressiono Enter, ele pede a minha senha para autenticação, então eu digito a minha senha, Enter de novo. Aí ele diz o seguinte, é preciso baixar 8.221 KB de arquivos e depois serão usados 22.6 MB adicionais de espaço em disco. Tá? Você quer continuar? Sim ou não? Sim. Então digito a letra S, sim, Enter, e aí veja que mágica. O apt-get vai até a internet, acha o pacote do FileZilla, baixa o pacote, instala para mim, tudo automaticamente. Isso é uma maravilha. Né? Se eu estivesse usando outro sistema operacional, provavelmente eu teria de abrir o navegador, ir até o website,
localizar o website, carregar, entrar na página, procurar a página de download, botão direito, fazer download, esperar o download na máquina, depois entrar na pasta, mandar executar, mandar instalar, e aí sim eu teria o programa disponível. Aqui bastou colocar apt-get install, o nome do pacote, e já era. Na verdade, acaba sendo até mais fácil do que usando o nosso central de programas do Ubuntu. Legal? Então está instalado, o FileZilla já está instalado na nossa máquina. Legal? Agora a gente vai ver como localizar o aplicativo e como abrir o aplicativo que a gente acabou de instalar pelo nosso terminal. Tá? Então o primeiro passo é fechar o terminal, que eu não vou utilizar mais. Eu dou o comando exit e pressiono Enter para fechar esse terminal. Então vamos procurar o FileZilla que foi instalado aqui na máquina. Tá? Como é que eu encontro o programa? Bom, eu vou nesse primeiro item que tem o logotipo da Ubuntu, chamado painel inicial. Eu vou abrir o painel inicial. Olha que legal. Aqui eu vou fazer uma pesquisa dos aplicativos que eu tenho instalados na máquina. Tá? Veja que a minha tabela periódica já está aparecendo aqui. Tá? Eu quero pesquisar por nome, quero que apareça aí o FileZilla. Então eu escrevo FileZilla. E olha que legal, ele vai filtrar e já vai me mostrar o atalho do aplicativo FileZilla. Muito simples, né? Aí eu dou um clique no FileZilla e pronto, o aplicativo está aberto. Tá? Solução FTP de código aberto gratuita. Então, ok. Está aí o nosso aplicativozinho. Legal? Instalado com muita facilidade a partir da web. Tá? Utilizando a linha de comandos. Então, aí a utilização do FileZilla, inclusive a gente vai ter uma videoaula, você vai poder procurar lá nas nossas listas de reprodução, videoaula sobre como usar esse software FileZilla para quem trabalha aí com FTP, né, para quem move dados ou arquivos de um servidor para outro, de uma máquina cliente para um servidor, etc. Você vai poder procurar e vai encontrar uma videoaula que ensina a usar esse aplicativo específico FileZilla. Legal? Alguma dúvida? Não, né, pessoal? Então, acho que ficou bem claro isso. É bem simples como instalar aplicativo no Linux Ubuntu. Agora, eu vou mostrar, deixa eu fechar o FileZilla, eu vou mostrar uma outra forma de você instalar o aplicativo, que é a forma padrão aí que o pessoal está mais acostumado, que é entrar numa página e mandar instalar o aplicativo a partir da página. Tá? Quero fazer isso porque, na verdade, eu quero instalar um outro navegador aqui no meu computador. Esse computador está usando o Web Firefox, e eu quero instalar o Google Chrome também aqui nessa distribuição Linux. Então eu vou abrir o Firefox para entrar na internet e vou mandar instalar o Google Chrome a partir do site. Veja que eu estou aqui na página do Google, eu vou escrever Chrome, Enter, vou entrar aqui no navegador Google Chrome, deixa eu ver se eu encontro já uma página de download direto. Aqui é o Google Chrome Browser. Tá aí, fazer download do Google Chrome, bem simples. Ele já detectou a minha versão de sistema operacional para Linux, Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE. Então, fazer download do Linux Ubuntu. E aí, eu vou selecionar o pacote que será baixado. Aí você pode escolher 32bits.deb para Debian Ubuntu, 64bits.deb para Debian Ubuntu, ou os pacotes RPM para Fedora, OpenSUSE. Legal? Eu vou escolher aqui o 32bits.deb, tá? E vou aceitar e instalar. É para Debian Ubuntu, tá? Não esqueça que tem que ser o sistema operacional correto que você tem. Aí ele pergunta o que eu quero fazer com esse aplicativo, né? com esse arquivo. Eu vou salvar esse arquivo, tá? Eu vou salvar esse arquivo, save file, ok. Aí ele vai fazer o download do meu aplicativo. Então vamos aguardar. É um aplicativo pequeno. Veja, a extensão dele é .deb. Tá? Essa é a extensão correta para você instalar no Ubuntu. Então já baixou. Tá? Vou mandar abrir. Aguardar alguns instantes. Aí ele entra na central de programas do Ubuntu. Google Chrome Stable.
somente instale esse arquivo se você confia na origem, tá? Então eu mandei abrir o aplicativozinho, automaticamente ele entrou na central de programas e já me falou, o pacote que você vai baixar é o Google Chrome Stable, é o web browser da Google. Então, somente instale se você confia na origem. Eu confio porque eu entrei no próprio site do produtor de software, Google, e baixei o software de lá. Então eu clico em instalar. E aí, já sabem, né? Colocar a autenticação. Autenticou. Te aguarda e começa o progresso da instalação. Legal? Então, é bastante simples também, não tem muito segredo não. Esse pacote .deb também pode ser instalado em máquinas que rodem o sistema operacional Debian. Você pode ver aqui na nossa barra de progresso que ele está aplicando mudanças, efetuando a instalação do Google Chrome. Tá? Isso aí pode levar alguns minutinhos. Eu vou pausar um pouquinho enquanto a gente aguarda o término da instalação do Google Chrome. Daqui a pouco a gente volta para visualizar o software, verificar se ele foi instalado corretamente e também para testá-lo, né? Para abrir o Google e tentar navegar na internet com ele. Muito bom, pessoal. Então veja só, o software já foi instalado, voltou automaticamente para todos os aplicativos. E agora a gente vai localizar o Google Chrome para poder trabalhar com ele. Então eu vou fechar a central de aplicativos, vou fechar aqui o Mozilla Firefox. Legal? E agora a gente vai abrir o navegador Google Chrome, que é o software que a gente acabou de instalar. Vamos lá então para o nosso painel inicial. Tá, a nossa busca anterior FileZilla, eu vou apagar e vou escrever Chrome. Não preciso nem escrever o nome completo do aplicativo, só as iniciais ele já vai localizar para mim. Olha lá, Google Chrome. Tá? Dou um clique para abrir o Google Chrome, vamos ver se ele vai funcionar direitinho. Instalação simples, tranquila. Legal, fazer do Google Chrome um navegador padrão, sim ou não? Vamos deixar o Chrome como meu navegador padrão. Iniciar o Google Chrome e pronto. Novo navegador instalado com sucesso na minha máquina. Legal? Então tá aí o navegador Google Chrome instalado em nossa máquina. Tá legal? Então nós aprendemos a instalar software de 3 formas diferentes hoje. Usando a central de programas do Ubuntu, instalamos a tabela periódica. Usando o terminal, linha de comando, instalamos o cliente FTP FileZilla. E baixando um pacote da internet e instalando no computador, usando o navegador, instalamos o Google Chrome, tá? A partir do próprio site. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação à instalação de programas no Linux Ubuntu. Vimos que é muito fácil. E nas próximas videoaulas vamos continuar explorando esse sistema operacional que é muito bom, muito fantástico e eu gosto muito de utilizar. Legal? Então, até a próxima, pessoal. Obrigado por assistir aos nossos vídeos.